Bom dia, galerinha dos sétimos anos A e B, tá? Finalizando essa parte de indústria no Brasil, vamos falar sobre alguns tópicos, né, restantes desse tema. Então, apostila 2, páginas 139 a 143. Então, nós vamos trabalhar a industrialização do Sudeste, fatores ligados à cafeicultura, setores industriais e sua localização no território brasileiro, processo de desconcentração, os setores industriais mais importantes e os chamados tecnopolos. Galera, quando as indústrias chegam ao Brasil, de fato, isso pós Segunda Guerra Mundial, elas escolhem a região sudeste do Brasil. Região sudeste do Brasil, formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Tá? Mas essa indústria ficou concentrada basicamente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tá, vocês vão me perguntar, por que a indústria escolheu a região sudeste? Primeiro, porque eles, de certa forma, eles pegaram toda a infraestrutura deixada pelo ciclo do café. Qual infraestrutura eles pegaram do ciclo do café? Primeiro, o capital, o dinheiro. Então, pós-declínio do ciclo do café, né, a partir da crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, os poucos cafeicultores que tinham algum dinheiro resolveram, tá, investir na industrialização. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, eles escolheram a região sudeste. Por quê? Porque a região sudeste ela já tinha todo um sistema de estrada de ferro, né? Porque eles utilizavam as estradas de ferro para levar o café até os portos, né? Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, para esse café ir para a Europa, para os Estados Unidos. Então eles pegaram a infraestrutura dessas ferrovias. Outro fator importante, eles pegaram a infraestrutura da energia elétrica. Então, a energia elétrica que chega à região sudeste é utilizada na indústria. E mais que isso, eles também ficam com a mão de obra dos imigrantes vindos da Europa, principalmente os italianos. Eles já tinham alguma ideia de industrialização. Então, todos esses fatores, né, fizeram com que a industrialização, né, se concentrasse quase que toda dentro da região sudeste. Setores industriais e sua localização no território brasileiro. Então vamos lá. Primeiro, a região sudeste, quando chega na região, a industrialização quando chega na região sudeste, ela pega algumas regiões bem características. Uma dessas regiões, o ABC Paulista. Primeiro o ABC, hoje é conhecido como o ABCD Paulista. Então, é um conjunto de algumas cidades, né, em torno da cidade de São Paulo, que forma esse complexo industrial, composto pela cidade de Santo André, São Bernardo e São Caetano. E agora, Diadema, por isso ABCD Paulista. Indústrias vindas, de outros países se instalaram nessa região, formando um grande complexo industrial. Na região de Betim, Minas Gerais, também um complexo industrial. Tá, mas por que essas regiões, ou por que a indústria escolheu essas regiões? Por conta da infraestrutura. Então, olha isso, se vocês pegarem as cidades do ABCD Paulista, por exemplo, ela fica próximo ao Porto de Santos, né? Então, eu vou ter facilidade em
exportar meus produtos industrializados, né? Elas ficam próximas a São Paulo, que é a principal cidade do Brasil. Ela fica próximo ao quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, no qual elas podem adquirir toda a matéria-prima que desejam. Então são regiões que estão localizadas em lugares estratégicos. É importante que vocês tenham essa ideia. Assim como a CSN, ela foi construída na cidade de Volta Redonda. A cidade de Volta Redonda, para quem não sabe, fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, através da rodovia Presidente Dutra. É importante estar ressaltando isso para vocês. Beleza? Aí nós entramos no processo de desconcentração industrial. Olhem só, chega um determinado momento, o que acontece? Os impostos ficam mais caros nas grandes cidades, né? Os terrenos mais caros, a mão de obra mais cara, então tudo fica mais caro. Consequentemente, o lucro dessas indústrias, elas vão diminuir. O que aconteceu? O que é o processo de desconcentração? É quando as indústrias saem de um determinado lugar e migram, ou seja, se deslocam para outros lugares. Então, as indústrias que estavam quase que todas elas concentradas na região sudeste, certo? E de uma forma mais clara, na região metropolitana, tanto do São Paulo quanto do Rio de Janeiro, ela começa a ir para o interior, ou ela começa a migrar para a região nordeste. Por que essas indústrias começam a migrar para o interior ou para a região nordeste? Porque tanto o interior de São Paulo quanto a região nordeste oferecem incentivos fiscais. Quais incentivos fiscais? A retirada de impostos ou a diminuição substancial de impostos, né? Elas oferecem o que? Terrenos para a montagem dessa indústria, né? Oferecem também mão de obra mais barata. Consequentemente, essas indústrias vão ter um lucro muito maior, vão pagar menos pelos funcionários, pela mão de obra dos funcionários, pagar menos impostos, muitas vezes não vão pagar nem pelo terreno onde elas serão instaladas. Então eu vou ter um outro conceito de lucro muito maior por parte das indústrias. Fora isso, tem a questão dos sindicatos. Os sindicatos nos grandes centros urbanos são muito atuantes, né? Vão ficar exigindo aumentos substanciais para os trabalhadores. E no Nordeste eles são menos ativos. Então, tudo isso faz parte desse processo de desconcentração industrial. Aí nós temos aqui os setores industriais brasileiros mais importantes. Quais são os setores industriais brasileiros mais importantes? Primeiro, tá? O setor da siderurgia, uma indústria de base. O que é siderurgia? Aquela indústria que produz aço. O aço vai ser utilizado em várias outras indústrias. Então eu tenho como ponto forte a indústria siderúrgica brasileira, por exemplo, a CSN em Volta Redonda. Eu tinha uma indústria que chamava-se Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista, né? Ficava bem ali na região de Cubatão, próximo a Santos, né? Tem outra, Usiminas, em Minas Gerais. Então, essa é uma importante indústria do Brasil. A outra indústria importante do Brasil é a indústria automobilística. Indústria automobilística, produção de automóveis, né? Então ela chegou no Brasil muito forte na década de 1950, vindo principalmente dos Estados Unidos. Então nós chegamos a ter algumas indústrias automobilísticas no Brasil que empregavam cerca de 10 mil trabalhadores. Essas indústrias automobilísticas,
espalhadas pelo ABCD paulista, né, região de Betim, em Minas Gerais. Então essas indústrias elas são extremamente importantes para a economia do país. E por último, nós vamos falar de tecnopolos. Né? O que são tecnopolos? São os centros que produzem tecnologia. Então, tecnopolos, olha aí, pergunta de prova para pessoas. Tecnopolos são centros que produzem tecnologia. Vou dar exemplo para vocês de alguns tecnopolos que nós temos no Brasil. Por exemplo, nós temos uma cidade que é um tecnopolo, São José dos Campos, aqui próximo a nós. São José dos Campos tem a Embraer, tecnologia aeroespacial. Nós temos em Campinas a Unicamp, um outro tecnopolo. Nós temos a USP, na cidade de São Paulo, um outro tecnopolo. Nós temos tecnopolo em Recife, né? Então nós temos vários tecnopolos no Brasil, produzindo muita tecnologia. É importante ressaltar que o Brasil é um país industrializado, porém o Brasil, né, produz muito pouca tecnologia ainda, né, nos dias de hoje. Então o Brasil precisa avançar e nós só avançaremos na produção de tecnologia quando nós tivermos uma educação de qualidade. É importante estar ressaltando isso para vocês, beleza? Então fechamos a parte de industrialização no Brasil, né? Vou passar através do aplicativo os exercícios pertinentes a essa matéria e voltaremos na próxima aula com o último tópico da apostila 2, tá? Obrigado a todos e um bom dia.